aqui, não sei quantas vezes vai vir, ou se vai vir mais vezes, ou quando vai vir de novo. Aproveita essa oportunidade, desmarca qualquer compromisso domingo e às 10 horas da manhã esteja aqui conosco, amém? Em o nome de Jesus, tá bom? Eu conto com você, espero por sua família, convide mais pessoas. Eu não sei se você já recebeu aquele papelzinho do convite, o pastor Fernandes Lima. Se não recebeu, vou pedir para as irmãs que estão nos ajudando hoje, para entregar para todo mundo. É um papelzinho assim, convite. Atrás deles, não sei se todos, mas atrás deles tem um espaço, algumas linhas para você fazer ali um pedido de oração. Faça, e não pega só um não, pede para a irmã 2, 3, convida mais alguém, convida um vizinho, um amigo, convida um conhecido, um parente, fala, olha, domingo 10 horas da manhã, você tem um compromisso comigo. Ah, mas aonde? Lá na igreja, lá na casa de Deus, amém, Jesus? Vai ser tremendo, vai ser poderoso, Deus vai operar aqui. Então não pega só um não, pega mais do que um para você chamar mais pessoas, convida os colegas de trabalho, amigos, pessoas que Deus está colocando no seu caminho, para você evangelizá-las, para você trazê-las para Jesus. Então venha e traga, tá? Você está recebendo? Não sei se todos têm aí as linhas atrás, se alguém não tiver, vai estar um espaço em branco, você pode fazer o pedido do mesmo jeito, tá? Não tem problema. Alguns têm aí as linhas já certinho, alguns não têm, não tem problema, tendo ou não tendo, você pode fazer o pedido aí do mesmo jeito. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Então vamos para a mensagem de hoje, vamos para a palavra. Josué capítulo 3, versículo 5, quem achou diga amém. E diz assim, e disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor, o que, igreja? Maravilhas no meio de vós. Vamos lá, deixa eu explicar para você a importância da santificação. Santificação que nós vamos falar esse mês inteiro dela, sobre se santificar. Por que da santificação? Vou começar explicando por quê, para que depois eu explique o que é a santificação. Então, por que da santificação? A santificação de hoje, irmão, ela é uma semente. Veja que Deus fala para Josué, para falar ao povo assim, olha, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Tem muita gente que abandona a vida santa, a vida de santificação, que eu vou explicar já já o que é. Tem muita gente que faz uma confusão, acha que ser santo é ser perfeito, é não ter nada de errado. Não, não é isso. Tem gente que abandona esse propósito de se santificar, santificar é separar-se, né? Porque não viu os resultados imediatos. Mas Deus nunca prometeu resultados imediatos. Deus prometeu quando? Amanhã. Quando que é amanhã? Fala assim, ó, futuro. Futuro próximo, mas é futuro. É um futuro próximo que vai permitir que você veja os resultados da santificação de hoje. Mas antes da gente continuar, deixa eu explicar o contexto para você. Quando foi que Deus falou isso para Josué? Para o Josué falar para o povo. Quando Josué assumiu a liderança do povo de Israel. Você sabe que o povo de Israel saiu do Egito liderado por quem? Quem? Moisés, exatamente. Moisés passou o Mar Vermelho, levou o povo para o deserto. Agora Moisés morreu e Josué assume. Deus fala para ele, Josué, como fui com Moisés, serei contigo, esforce, passa esse Jordão. E aí o que ia acontecer ali? Depois do Mar Vermelho, esse era o próximo obstáculo. Era agora o Jordão, é uma coisa parecida, né? O que aconteceu com Moisés agora está acontecendo com Josué. O Moisés teve que atravessar o Mar Vermelho, Josué agora tinha que passar o Jordão. E para passar o Jordão, o que Deus ordenou? Santificai-vos. Deixa eu explicar para você. Depois que o povo de Israel passasse o Jordão, iriam começar as conquistas. Eles iam começar a conquistar todas aquelas terras que Deus vinha prometendo desde o tempo de Moisés lá atrás. Quando passasse um Jordão, ia conquistar Jericó, já seria a primeira que tem ali depois do Jordão, já praticamente em frente do Jordão. E de Jericó eles iam ir conquistando e conquistando cada vez mais. Praticamente todas as terras que Israel conquistou, praticamente todas. Se eu não me engano, só 2 tribos que ficaram com terras antes do Jordão. Mas os restantes, as outras 10, né, porque eram 12, conquistaram as terras depois do Jordão. O que esse Jordão significa para nós hoje? Vamos trazer para o mundo espiritual. Irmão, é uma fase espiritual que você tem que atravessar. É um amadurecimento. Para muita gente, o Jordão é o passar pelas águas.
É aquela pessoa que está na igreja há um tempo, que já gosta da palavra, gosta do evangelho, conhece, vem na igreja, se sente bem, mas até hoje não tomou a decisão de passar pelo Jordão. Pastor, tem que ir lá no Rio Jordão para me batizar? Não, se tivesse oportunidade seria maravilhoso, mas não tem essa necessidade. Eu digo de passar pelas águas, de tomar a decisão de deixar de fato o mundo para trás, de deixar de fato o Egito para trás. Talvez falta para você essa decisão para que depois do Jordão, depois de passar pelas águas, você possa conquistar tudo que Deus tem preparado para você. Você possa ter direito, e guarda essa palavrinha ter direito, que eu vou falar bastante dela hoje. Você possa ter direito a todas as terras que Deus prometeu. Vamos começar pela maior de todas, fala comigo, o céu. Salvação. A Bíblia diz: quem crer e for batizado, esse será salvo. E quem não crer, não dá para mudar, está escrito, será condenado. Quem crer e for batizado, o evangelho deveria ser pregado a toda criatura, quem crer e fosse batizado seria salvo. Ah, pastor, de vez em quando alguém me pergunta, mas quem não for batizado não vai ser salvo? Não, é a Bíblia que diz. Mas e o ladrão que estava à direita de Jesus lá na cruz, que naquele momento se arrependeu e Jesus disse: hoje ainda estarás comigo no paraíso? Ele não se batizou, claro, ele não tinha como descer da cruz, se batizar, depois voltar para a cruz e morrer, e aí ir para o céu. Ele não teve a oportunidade. Eu sempre digo, mas você que está aqui ouvindo o evangelho, você que está ouvindo a palavra, está tendo a oportunidade de não tomar essa decisão, meu irmão, não haverá salvação. Então isso é muito sério. Começou 2024, já passou um tempo, você já está conhecendo a palavra. Meu irmão, será que não está na hora de passar o Jordão? Ai, pastor, mas é uma coisa muito séria esse negócio de batismo, será que eu estou preparado? Ah, pastor, e se eu cair de novo, e se eu errar? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você se batiza, não significa que você nunca mais vai errar. Significa que você está decidido nunca mais desistir do caminho que é Jesus. Quando você escorregar, e vai acontecer, você se levanta e continua, pede perdão, se arrepende e continua. Batismo é isso. É dizer, não quero mais o mundo, é assumir realmente um casamento com Cristo, como eu gosto de falar, é parar de namorar com Jesus e assumir um compromisso com Ele publicamente. Agora eu estou com Jesus, diga glória a Deus. É não ter vergonha de sair com Jesus na rua, é não ter vergonha de apresentar Jesus aos amigos. Ó, vamos tomar uma? Não tomo mais, por quê? Porque agora eu estou com Jesus, diga glória a Deus. Vamos fazer isso? Não faço mais, por quê? Porque agora eu estou com Jesus. Só que o Jordão, isso estou falando para quem ainda não tomou essa decisão, para quem ainda não passou pelas águas, mas o Jordão também pode ser para você que já entregou sua vida a Cristo, já se batizou. O Jordão, atravessar o Jordão pode ser um amadurecimento, entrar numa nova fase. É o que a Bíblia chama, que eu vou te mostrar aqui, de sair do leite e passar para o manjar. Vamos ver rapidinho, eu falei sobre isso esses dias atrás. Vamos lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém? 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, lá no Novo Testamento, em o nome de Jesus. O que Josué e o povo de Israel tinham que fazer para passar o Jordão, igreja? O que Deus mandou? Santificai-vos. É com santificação, meu irmão, que você rompa uma barreira, que Deus abre o caminho para você começar a conquistar aquelas terras que Deus prometeu para você. A primeira de todas que eu falei, a salvação, a vida eterna, mas também tem a saúde, mas também tem uma vida sentimental abençoada para você depois do Jordão, tem também lá um casamento abençoado, tem lá também uma vida financeira abundante. São terras que Jesus prometeu para você, mas que você só vai ter direito, estou falando para você guardar essa palavrinha, ter direito, ganhar direito, que eu vou falar bastante disso, depois de se santificar, depois de se separar para Deus. Olha o que diz aí, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga amém. E diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como ao que? Espirituais, mas como a carnais. Como que, igreja? Meninos em Cristo. O que são meninos em Cristo? São pessoas que ainda estão na fase infantil da sua fé, que ainda não cresceram nessa comunhão com Deus, que ainda não se chegaram a Deus de uma maneira amadurecida, estão ainda tomando leite. O que eu falo que é leite? Quem estava aqui
quando eu falei sobre isso, se eu não me engano foi na semana passada ou retrasada, você entendeu? Que o leite significa a vida com Deus de maneira carnal. O que é uma vida com Deus de maneira carnal? É Deus lá longe no trono dele, em algum lugar no céu, e eu aqui bem distante dele. Eu vivo a minha vida mediante o que eu posso conseguir, mediante o que está ao meu alcance, na minha força e na força do meu braço. Esse é o leite, é viver de maneira material, carnal, é só contar com aquilo que eu consigo, que eu posso. Só que a vida que Deus quer para nós, não é só uma vida de leite, não é só uma vida carnal. Deus quer para nós uma vida de manjares. E o que é manjar, pastor? Manjares são aquela vida onde Deus interfere na nossa. É uma vida de milagres, de provisão. É uma vida onde você não precisa contar só com aquilo que você pode conseguir. É uma vida onde você vai viver coisas que estão muito fora do seu alcance, mas que Deus de maneira milagrosa, que Deus de maneira sobrenatural vai te dar, vai te abençoar, você vai conquistar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Eram os manjares. Se você reparar, foi assim com o povo de Israel, quando eles passaram o Jordão, a primeira cidade que eles tinham que conquistar era Jericó. Quem lembra, Jericó era cercada do quê? Muralhas. Muralhas conhecidas naquela época no mundo inteiro, pelo tamanho, pela espessura. A Bíblia diz que tinham casas em cima da muralha. A Bíblia diz que andavam homens a cavalos em cima da muralha. Você imagina a largura dessa muralha. Então, materialmente, carnalmente, era possível o povo de Israel conquistar aquela cidade? Não, era impossível. Mas eles conquistaram ou não conquistaram? Como que foi? Por uma intervenção de quem? De Deus. Irmão, está na hora de você passar esse Jordão para começar a viver os manjares de Deus. E como é que vive os manjares de Deus? Fala assim comigo: deixando os manjares da terra. Então, já vou começar a falar sobre o que é santificação. Uma das primeiras coisas para a gente entender o que é santificação, fala assim comigo, anota aí para você não esquecer, fala, é uma troca. É troca. É trocar o que, pastor? É trocar prazeres carnais para ter prazeres o quê? Espirituais. É trocar manjares carnais para ter manjares o quê? Espirituais. Quem está se santificando está fazendo essa troca. Pode reparar. Poderia estar hoje, quem sabe um exemplo, você poderia estar hoje passeando, você poderia estar agora nesse momento descansando, você trocou um prazer carnal por um prazer o quê? Espiritual. Isso já é santificação. E quem quer viver de manjares espirituais, tem que deixar os manjares carnais. Quem está entendendo, diga amém. Já começou a entender o que é santificação? O que é santificação? O que é santificação? Primeira coisa que eu expliquei, troca. É uma troca. Porque o evangelho é impossível, deixa eu explicar isso para você. Não tem como você ter direito a coisas do céu sem deixar coisas da terra. É assim que funciona. Jesus certa vez explicou, para você ganhar lá, você tem que perder aqui. E se você quiser ganhar aqui, você vai perder lá, é uma balança. Sempre vai ter essa troca. Se você quiser ganhar de um lado, você vai perder do outro. Pastor, eu quero ganhar mais no mundo espiritual. Você vai ter que perder mais aqui no mundo natural. Tem muita gente que não está disposta a isso. Está vivendo de leite. Irmão, nunca vai ver essas coisas sobrenaturais. Porque não está disposto a fazer essa troca. Ou está querendo assim barganhar. Jesus, eu quero ganhar aqui e lá também. Eu quero ter o prazer de lá, mas também quero ter o daqui. Quero ter o prazer espiritual, mas também quero continuar tendo o quê? O carnal. Aí não dá. Aí não dá, aí não tem como. Tem que haver essa troca. Quem está entendendo o que é santificação, diga amém. Volta aí para a mensagem. Ele diz no versículo 2, com leite vos criei, e não com manjar. Olha agora nesse detalhe, presta atenção, porque ainda não podíeis. O que é podíeis? Passado. E agora, nem tão pouco ainda, agora, o que? Podeis. Você percebeu o que é isso aqui? Paulo está dizendo assim, não podíeis, e ainda agora não podeis. O que é isso, pastor? Presta atenção para você ver. Ele está mostrando que passou um período de tempo, e aquele povo não mudou em nada.
E aquele povo não amadureceu. Ele está mostrando que no passado, no passado, quando você começou, quando você estava começando, quando você não entendia, tudo bem, você ainda vivia de leite. E ele está dizendo, você não podia no passado, não podia isso no passado. Mas olha a atenção aqui, o tempo passou um ano, passou 2, passou meses, passou anos. E olha o que ele está dizendo, nem tão pouco, o quê? Ainda, vamos falar isso juntos, vamos lá. Ainda, agora, o quê? Podeis. Nem tão pouco, ainda agora podeis. Será que não é a nossa situação? O tempo passou, lá no passado você não podia ouvir as coisas espirituais, você não podia receber dos manjares de Deus, e o tempo passou, e Deus está dizendo, olha, passou o tempo, eu esperava que agora você pudesse, mas ainda agora não podeis, porque você ainda não quer abrir mão das coisas da carne, porque você ainda não quer abrir mão do pecado, porque você ainda não quer abrir mão das coisas do mundo. E não dá, irmão, santificação, vamos lembrar, é uma troca. Você perde aqui para ganhar lá. Você troca os manjares, prazeres da carne para ganhar os prazeres do Espírito. Diga glória a Deus. E olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Toda vez que alguém deixa algo aqui, renuncia a algo aqui, ela ganha, fala assim comigo, ó, o direito de ter algo lá. Lembra que eu falei com a balança? Então é assim, ó, você quer ter o direito de ter algo no céu, de ter algo espiritual, lembra, deixa uma coisa aqui, vamos falar o contrário, pastor, deixei algo aqui, abri mão de um prazer, abandonei o pecado, abandonei uma prática, abandonei o meu passado, deixei aquela vida, deixei aquele costume, nesse momento você ganhou o direito de ter algo lá no céu. É assim que ganha o seu direito. Vou te mostrar isso. E uma coisa que Deus falou conosco aqui, na quarta-feira, volta lá, que rapidinho, quem estava quarta-feira aqui, deixa eu ver, levanta a mão. Me perdoa por ser um pouquinho repetitivo para vocês, que já tiveram na quarta, mas eu preciso falar de novo. E quem não estava, precisa ouvir pela primeira vez. Vamos lá? Lucas capítulo 18, tá? Vamos voltar lá rapidinho. Esse direito, irmão, é muito importante. Lucas capítulo 18, versículo 1. Deixa eu só comentar com você. Por isso que o jovem rico não pôde acompanhar Jesus. Você já deve ter ouvido ou visto na Bíblia a respeito do jovem rico. O que Jesus falou para ele? Ó, essa troca, lembra que eu falei? Deixa o seu tesouro aqui na terra, vende o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro aonde? Então Jesus mostrou para ele que para servir a Deus tinha que fazer essa troca. Ele aceitou? Não aceitou porque ele queria ter nos dois lugares. Ele queria ter lá, mas queria continuar tendo. Aqui Deus falou, então não dá. Aí ele não quis fazer a troca, ele foi embora, perdeu aquela oportunidade. Está entendendo, sim ou não? Aí certa vez o apóstolo Pedro perguntou assim para Jesus, Senhor, e nós que deixamos pai, que deixamos mãe, que deixamos terras, que deixamos isso, aquilo outro, por amor do Senhor, o que nós vamos receber? O Pedro entendeu, Jesus estava comentando a respeito desse direito. Que direito, pastor? Fala assim, o direito de quem deixa na terra, de quem abandona algo, que tem, renuncia. Aí Pedro pergunta, o que nós vamos ganhar, Jesus? Porque eu entendi o senhor falando, que quem deixa aqui, quem abandona, quem deixa aqui pai, mãe e tal, ó, lembra que não é só pecado, você está vendo, pai e mãe não é pecado, terras não é pecado, mas desapega, né, desse mundo. Tem coisa que não é pecado, é prazer, vamos dizer, a sua vontade. E Pedro entendeu, aí Jesus responde assim para ele, olha, receberá 100 vezes mais em pai, mãe, irmãos, terras, e ainda nesse tempo. Diga glória a Deus. Então quem renuncia, quem abre mão de alguma coisa, ganha esse direito. Vou mostrar para você rapidinho, vamos lá, Lucas capítulo 18, verso 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? Desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Continua. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu
adversário. Versículo 4: e por algum tempo não quis, mas depois disso consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens. Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe o quê? Justiça. Olha para o pastor, já expliquei aqui o que é justiça. Quem lembra, você vai falar comigo. Justiça é o quê? É a palavra de Deus se cumprir. É como se fosse aqui nesse mundo natural. Quando a justiça, quando a lei é cumprida, foi feito o quê? Justiça. Como é que você faz justiça na vida de alguém? Cumpre o que está na lei. Como é que você faz justiça no mundo espiritual? Cumpre a palavra. Então, toda vez que você vê justiça na Bíblia, o sentido espiritual, é o cumprimento da palavra. Tudo que está aqui se cumprindo. Se cumpriu o que está escrito aqui na minha vida, foi feito na minha vida o quê? Justiça. Justiça. Tem gente que confunde tudo, aí vai orar, até para amaldiçoar os outros. Deus, eu quero justiça, manda um raio na cabeça dele. Deus, faz justiça, manda um raio na cabeça dela. Porque o que ela fez comigo, você está rindo? Tem uns doidos que oram assim. Você vai ver, você mexeu comigo, Deus, manda lá, pesa a mão, Deus. Não, justiça para Deus, tem nada a ver. Tem gente que confunde justiça com vingança. E Deus não quer nada de vingança, Ele diz, deixai a vingança, minha é a vingança, eu recompensarei. Diga a glória a Deus. Larga a mão disso. Não, Deus não precisa fazer nada não, só corta o freio a hora que ele tiver a 100 por hora. Só para ele dar umas voltinhas, fala, está amarrado. Isso não é oração, né? Deus nem ouve, acho que Deus nem ouve esse tipo de coisa. Justiça é o cumprimento da palavra. Toda vez que você for pedir a Deus justiça, lembra disso. Você está pedindo, Deus, cumpre a sua palavra. O que está escrito aqui, eu quero ver se cumprir na minha vida. E ela queria justiça, mas vamos lá. Por que ela ia receber justiça? Diga assim comigo, porque ela tinha, fala comigo, fala porque ela tinha direito. Primeiro, só pode pedir essa justiça quem tem o quê? Direito. E como é que faz para eu ter direito? Eu cumprindo o meu dever. Irmão, tem muita gente que não está recebendo porque nem direito tem. Como é que faz para eu ter direito, pastor, das coisas espirituais? Lembra que eu disse para você, é deixando as coisas o quê? Materiais, carnais. Cada renúncia que eu faço aqui nesse mundo material, me dá o direito de receber alguma coisa no mundo o quê? Espiritual. Olha para o pastor, cada coisa que eu deixo aqui na terra, me dá o direito de ter algo no céu. Cada coisa que eu deixo aqui na carne, me dá o direito de ter algo no espírito. Quem está entendendo, diga amém. Então, para eu ter direito, o que precisa, pastor? Santificação. É escolher deixar coisas aqui, com a certeza de que eu vou receber coisas no céu. Prazeres, vontades, tem coisa que não é pecado. Às vezes é só um plano seu, mas se você escolher deixar o seu plano de lado para fazer a vontade, o plano de Deus, você vai ganhar um direito lá no céu. Está entendendo, sim ou não? Então, a santificação te faz ganhar o direito. Quem está entendendo, diga amém. Tá, só que você que já se separou do mundo, você que já decidiu deixar as coisas daqui, talvez você já tenha um tempinho caminhando com Jesus, você tem falado, pastor, já tem aí 10 anos, 15, 20, 30 anos, 2 anos, 3 anos, 1 ano que eu já venho já nessa caminhada, eu decidi deixar o pecado, eu abandonei aquela vida que eu tinha, eu abandonei aquele costume, eu decidi viver a vontade de Deus. Por que eu ainda não estou recebendo? Aí entra um outro ponto que eu falei na quarta-feira, irmão, não tem jeito, isso aí não saiu do meu coração. Deus mandou eu falar de novo isso aqui. E nós vamos falar muito disso esse mês, essa semana e esse mês todo. Que é o quê? Vamos lá. Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Presta atenção agora. Para que enfim não volte e o que, igreja? Me importune. Essa palavrinha, quem estava na quarta-feira, você ouviu. Que nós falamos aqui, que o Espírito Santo falou conosco. A importunação. Presta atenção nisso aqui. Essa viúva, apesar de ter o direito, ela não foi atendida só porque tinha direito. O juiz atendeu ela porque ela tinha direito? Até porque não respeitava. Você viu ali que não respeitava nem Deus, nem respeitava direito de ninguém. Ela tinha direito, ela deixou algo para estar ali, então ela ganhou aquele direito, ela cumpriu um dever, então ela ganhou um
direito. Mas ele não estava nem aí para o direito dela. É o diabo hoje. O diabo não respeita meu direito, o seu direito. Eu deixei algo para chegar onde eu cheguei, mas ele não quer respeitar esse direito que eu ganhei. Diga glória a Deus. Você deixou o pecado, você está se santificando. Agora estou falando com quem já está nessa fé. Pastor, eu tenho me santificado, eu deixei a vida passada, eu vivia desse jeito, eu sei o que a renúncia, pronto, você tem um direito, mas o diabo não respeita esse direito. Ele não quer nem saber. Ele não respeita nem Deus, nem homens. Então como é que faz para que esse direito seja cumprido? Aí vem essa palavrinha chamada importunação. Você tem que importunar. Ela não recebeu o direito que tinha, enquanto ela não importunou. Deixa eu lembrar para quem não estava aqui o que significa importunação. É insistência, é insistir com pedidos incansavelmente. É você insistir até que aquilo que é seu lhe seja o quê? Dado. Vou mostrar outra coisa que eu falei aqui na quarta-feira. Como eu disse, quem estava aqui, paciência que você já ouviu, mas quem sabe você precisa ouvir de novo, e quem não estava, precisa ouvir pela primeira vez. Lucas capítulo 11, versículo 5. Esse negócio de importunação, irmão, isso aqui Jesus ensinou na Bíblia, não foi uma vez só. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Lucas capítulo 11, versículo 5. O que significa importunação, pastor? Insistência, incomodar persistentemente alguém, com pedidos inoportunos e desagradáveis. É assim que se importuna. E eu vou te explicar aqui as lições da importunação. Está lá, Lucas 11:5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo, que horas? Que horas? À meia-noite. Lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Versículo seguinte, o 6. Pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar-lhe. Versículo seguinte, 7. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a minha porta o quê? Fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Então olha para o pastor, vou dar o exemplo que eu dei aqui na quarta-feira. Imagina, meu irmão, seja sincero. Alguém chega na sua casa, nenhum dos detalhes dessa parábola estão aqui por acaso. Jesus diz assim, ó, meia-noite. Por que meia-noite? Por que desse horário? Fala comigo, é uma hora inapropriada. E para realmente ser uma importunação tem que ser assim. A primeira lição da importunação que você tem que aprender, qual é? Olha para o pastor. Antes de custar para quem está sendo importunado, tem que custar para mim que quero importunar. Presta atenção. A importunação, ela funciona assim. Ela só funciona, ela só é importunação de verdade, se ela custar primeiro para mim, que quero importunar. Aí depois ela vai custar para aquele que eu estou querendo importunar. Deu para entender o que eu falei, sim ou não? Vou tentar explicar de uma maneira mais clara. Para eu ir lá acordar alguém meia-noite, que é um horário inapropriado, quem é que tem que estar acordado primeiro? Eu, é óbvio. Eu tenho que ter essa disposição. Porque se eu for chamar alguém 9 horas da manhã, bater palma lá, eu vou importunar essa pessoa? Não, 9 horas da manhã ela já está acordada. Já se levantou, não vai incomodar, não vai importunar. Mas imagina, eu vou usar o exemplo que eu dei aqui quarta-feira. Chega eu aqui, meia-noite, lá no portão da sua casa. Ô irmã Maria, ô irmão Zé, ô irmão fulano. Sinceramente, seja bem sincero, fala para mim. Olha para o pastor, não tira essa atenção não. Fala aqui comigo. Quem aqui não iria gostar, pastor? Eu não ia gostar. O resto é tudo falso. Eu duvido, irmão. Não, com sinceridade, você está querendo ser bonzinho comigo. Ah, pastor, mas é o senhor, eu ia considerar. Tá, vamos dizer que eu sei que você é uma pessoa educada. Às vezes você ia levantar, você ia fazer assim. Meu Deus do céu. O que esse pastor quer aqui meia-noite? Você não ia me xingar.
Eu sei que pelo menos isso você não ia. Você ia tentar ser educado, sim ou não? Oi, pastor, tudo bem? Que eu posso ajudar? Talvez se eu fosse lá pedindo uma ambulância, né, pedindo um socorro. Irmão, pelo amor de Deus, socorre o irmão aqui. Aí você ia considerar. Mas imagina só se eu vou lá e faço esse escarcéu. Ô, irmão, olha lá, meu irmão, levanta aí. O que foi, pastor? Você tem 3 pão para me arrumar? Meia-noite. Sinceramente, talvez você não mostrasse, mas eu quero sinceridade. Quem ia ficar bravo? O resto é tudo falso. Estou brincando. Mas é uma coisa que incomoda, sim ou não? Claro que é, irmão. Eu sou sincero em dizer a você, a gente é pastor, a gente é igual a polícia, está à disposição 24 horas. Já tive ligação meia-noite, 1 da manhã, 3 da manhã. Pastor, pelo amor de Deus, me socorre. Pastor, tem que ir lá no hospital, fulano está morrendo. A gente está à disposição, a gente está para isso. Mas, sinceramente, tem coisa que deixa... Como um pastor uma vez contou, ele está lá dormindo, de repente o celular toca. Está lá o irmão fulano de tal. Aí ele atende. Alô, ô irmão. Aí o irmão está, pastor, o senhor estava dormindo? Eu dei uma vontade de falar assim, não, irmão, estava aqui pensando em você. Essa vigília. Pastor não dorme. Pastor não dorme. Pastor vai fazer o que da meia-noite às 6? Não é verdade? Aí o irmão falou, não, pastor, é o seguinte, que eu estava lendo um versículo aqui, pastor, e matei uma dúvida, o senhor não podia me explicar? 2 horas da manhã. Aí, irmão, a gente é pastor, mas a gente também é de carne e osso, sim ou não? Eu sou sincero e dizer para você, falar, irmão, pelo amor de Deus, não podia esperar mais às 9 horas, às 8 horas, para você poder perguntar o versículo? Não, pastor, eu liguei para saber só se o senhor estava dormindo. Não faz isso não. Estou brincando, mas precisar pode ligar. Uma necessidade, a gente está à disposição. Amém, Jesus? Ministério é isso, pastor é isso. É 2, é 3, é 4 da manhã, quantas vezes já tinha que sair correndo de casa, né? Mas, brincadeira à parte, é para você entender. Importunação tem que ser uma coisa num horário inapropriado, uma coisa que incomoda. Quem está entendendo, diga amém. Tem que incomodar, meu irmão. Se não incomodar, não é importunação. Só que aí é que está o porém. Tem muita gente que quer importunar, mas é acomodado, é preguiçoso, é conformado. E o conformado nunca vai conseguir incomodar, importunar. Por quê? Para importunar, o horário de importunar não é a hora que me sobra, que eu estou descansado, que eu não tenho mais nada para fazer. A hora de importunar não é a hora que eu estou tranquilo, depois que eu já fiz tudo, aí eu vou fazer. Não, horário de importunar é aquela hora que talvez eu deveria estar dormindo. Eu estou ali fazendo o quê? Importunando, orando, buscando. É a meia-noite, e às 3 horas da manhã, fala assim comigo, é aquilo? Fala como é chefe, fala, é aquilo que me custa. Aí o importunador tem que dizer assim para o diabo, Satanás, vai custar para mim, porque numa hora dessa era para eu estar dormindo, mas vai custar ainda mais para você, porque eu vou deixar de dormir, mas você vai ter que sair da minha vida. Diga glória a Deus. Você vai ter que soltar o que é meu. Eu podia estar comendo, eu podia estar lá no churrasco. Quem quer importunar é aquela pessoa, está lá todo mundo comendo e a carne assada, porque fizeram um churrasco, mas o importunador está em jejum, que fez um propósito com Deus e está na fé. Come um pedacinho. Não, deixa para lá. Aqui que foi? Não, é que eu não estou querendo comer não, para nem falar que está em jejum. Mas ele está ali. Puxa, está me custando. Eu podia estar comendo, podia estar desfrutando daquele manjar, mas eu estou trocando manjar aqui carnal por um manjar o quê? Espiritual. O diabo está me custando, mas vai custar mais para você. Que você vai ter que sair da minha vida. Eu estou deixando de comer, de ter o prazer daquela comida, de ter o prazer daquele sono na madrugada, aquele prazer, quem sabe, de estar hoje numa festa, estar descansando, estar passeando, mas eu estou ali na campanha, estou ali orando, porque está me custando, mas vai custar ainda mais para você, Satanás. Diga glória a Deus. Quem está entendendo que é importunar, diga amém. Aí vem a revelação, vamos juntar as duas coisas, fala assim comigo, ó. Santificação mais importunação é igual a resposta. Não tem como. Sabe por quê? A santificação, anota isso aí, você tem caneta e papel? Marca isso aí, por favor. Ai, pastor, não tem, traz. Confia na tua cabeça não, que tem coisa que Deus fala com você, às vezes você sai ali na porta, você já esqueceu e não pode. Isso vai te servir muito, não confia na tua mente não. Vamos lá.
Fala comigo, santificação. Com a santificação fala, eu ganho direito. Lembra? O que a gente entendeu? Eu deixo uma coisa aqui, quando é santificar isso, né? É abrir mão, é renunciar de um manjar, de um prazer. E aí eu ganho o direito de uma coisa lá. É a troca. Então, fala assim, ó, com a santificação, eu ganho direito. Mas com a importunação, eu faço valer esse direito. Você está entendendo? Escreve isso para você não esquecer, eu anotei aqui, ó. Vamos de novo, ó. Fala santificação é ganhar o direito. Fala importunação é usar esse direito. Eu prefiro até assim, ó, é fazer valer esse direito. Porque o juiz, o juiz iníquo, representa o diabo, Satanás, ele não quer atender o direito de ninguém. E a importunação faz esse direito valer. Porque não é porque você tem direito que vão te ouvir. Fica esperando aí, como eu falava quarta-feira, a melhor hora, quem sabe um dia, quem sabe uma hora, Deus possa me abençoar, o diabo possa sair da minha vida. Irmão, você vai ficar esperando. Eu vou te falar uma coisa, o diabo luta com todas as forças para não soltar o que é seu. Vou falar para você, o diabo luta com todas as forças para não sair da sua vida, ele se agarra. Você lembra quando Jesus foi libertar aquele gadareno, aquele endemoniado, lembra? Jesus mandou o demônio sair, o demônio queria tanto ficar que ele falou, Senhor, tá bom, eu vou sair dele, mas deixa eu ficar no território, pelo menos nos porcos. Lembra disso? Quem lembra? Jesus falou, pode ir. Ele entrou nos porcos e matou a manada inteirinha, jogada num penhasco. Então o demônio, ele luta com todas as forças para não sair. Não fique esperando, irmão, uma hora apropriada, um momento que não lhe custe nada, um jejum quando ninguém te chamar para o churrasco, fazer um jejum que você não tenha que deixar de comer nada, ou fazer uma oração que você não precisa estar acordado na madrugada, ou estar na igreja num dia que você não tem nenhum outro compromisso. Fica fazendo isso aí que você vai ver. Você não vai importunar ninguém, irmão. Você vai ver se Satanás vai te deixar, porque a gente só falta falar assim, demônio, numa hora que não for te incomodar, Satanás, se você puder, por gentileza, sair da minha vida, fica esperando. O diabo luta com todas as forças para não sair. O demônio, o negócio é o seguinte, eu tenho direito, deixei prazer, deixei o pecado, deixei o mundo, ganhei o direito. Diga glória a Deus. E ele sabe quem deixou, ele sabe, irmão. Ele sabe o preço que você pagou, ele sabe o que você tem lutado, ele sabe o que você tem renunciado. Mas ele não quer respeitar esse direito. E aí você vai dizer o seguinte, Satanás, você sabe que eu tenho direito. Você não vai respeitar, então eu vou te importunar. Meia-noite eu vou estar lá, 3 da manhã. O dia que eu podia estar comendo, eu vou estar jejuando. O dia que eu podia estar descansando, eu vou estar na igreja. Quem entendeu, diga glória a Deus. É isso, e olha o poder que tem importunação. Vamos lá para a gente já ir para a oração. Tá lá, ó. Ô, Samuel, tá esperto, hein? Anota aí, ó. Santificação é ganhar o direito, e importunação é fazer valer esse. Não esquece disso não. Anota, escreve na sua geladeira, escreve no seu WhatsApp, sei lá, escreve para qualquer lugar. Nota aí. Deus, não deixa eu esquecer. Estou me santificando, estou. Se não está, começa. Agora, se você já está deixando as coisas daqui nesse mundo, você ganhou o direito. Quem deixa, ganha. Quem perde, ganha. Jesus falou isso, né? Aquele que quiser ganhar a sua alma, perdê-la-á. Isso, né? Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perdê-la por amor de mim, esse vai ganhar. Quem já leu isso na Bíblia? Então tá aí, pronto. Está na palavra, na coisa da minha cabeça. Então quem quiser ganhar tem que perder, quem quiser perder tem que ganhar. Bom, deixa eu ver se eu falei errado. Quem quiser ganhar tem que perder. E quem perder é quem vai ganhar. Isso é a santificação. Depois que você santificou, você ganhou o direito, aí você tem que fazer valer o direito. Vamos continuar para a gente encerrar aqui. O versículo é o 7, né? E se ele respondendo de dentro disser, não me importune, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. 8, digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes, por ser o quê? Seu amigo, presta atenção nisso. O que ele diz? Levantar-se-á todavia, por causa do que, igreja? Da importunação, e lhe dará o quê? Tudo o que houver mister. Presta atenção nisso.
Tem coisa que na amizade você não ganha. Eu falava quarta-feira, você não vai conseguir amigavelmente. Até porque com o diabo não tem nada amigavelmente. Você tem direito, primeiro se santifica. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Santificai-vos porque amanhã o Senhor vai fazer o quê? Maravilhas. Quem quer ver maravilhas tem que abrir mão das coisas daqui desse mundo. Deus não vai dar maravilhas para quem quer viver os dois lados. Quer ganhar aqui, quer ganhar lá. Não, quem quer ganhar lá, perde aqui. Amém? Perde aqui. Quer ganhar aqui? Esquece, perdeu lá. Não, quero ganhar aqui, pastor. Quero curtir aqui, quero viver aqui. Então esquece lá. Não dá os dois. É uma balança. Ou de um lado você perde para ganhar do outro, você perde do outro para ganhar do primeiro. Não há como servir a dois senhores. A Bíblia fala isso. Mas vamos lá. Tem coisa que não é de maneira amigável. Ah, ele é meu amigo. Mas não foi pela amizade que ele levantou. Olha o que Jesus está ensinando. Quem está ensinando isso é o próprio Senhor Jesus. Ainda que não se levante para dar-lhes por ser o seu amigo. Levantar-se-á todavia por causa do que, irmãos? Da importunação. Presta atenção nesse detalhezinho aqui, ó. Ele pediu quantos pães? 3 pães. E olha no final. Todavia, por causa da importunação, lhe dará o que, irmãos? Tudo o que houver misto, o que tiver na sua mão. A importunação te faz alcançar mais do que o amigável. Não fica nessa aí. Não, pastor, sabe que eu vejo de vez em quando pessoas assim, eu vou na igreja, pastor, mas é assim, tipo assim, eu não quero ainda aquele compromisso, sabe? Eu vou na igreja, bacana, tal, vou lá, gosto, mas eu ainda assim não sou muito firme. É você, irmão, que está querendo amizade com o mundo ainda. Não dá, de maneira amigável, assim, com o mundo, você tem que ser radical. Está entendendo, sim ou não? Não dá. Você quer realmente ver a resposta de Deus na sua vida? Santificação e importunação. São as duas coisas somadas. É realmente tomar uma decisão de passar o Jordão para começar a conquistar o que Deus tem para você. Aquelas terras que Deus te prometeu. É sair do leite e querer viver os manjares de Deus. Mas para viver os manjares do Espírito, tem que abrir mão dos manjares da carne. Foi o que Daniel fez. A Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Enquanto todo mundo estava comendo as melhores comidas que tinha na época, estava Daniel e seus amigos comendo legume e bebendo água. Você está entendendo o que é isso? Santificação. Está lá, irmão, eles eram jovens. Nada os impedia, a não ser a decisão firme. Posso fazer? Você pode, meu irmão. Você pode fazer tudo. Quem é que vai te impedir? O que eu estou falando aqui é de decisão. O cristão não é aquele que não pode fazer nada, como dizem aí fora. É aquele que decidiu não fazer. Ele pode. Ninguém te impede, ninguém está vendo. Mas se você tem temor no seu coração, se você quer viver as maravilhas de amanhã, você se santifica hoje. Ninguém está vendo, mas eu quero. Estava lá, Daniel, todo mundo comendo os frangos assados, carnes, a picanha, ou o que quer que seja lá, a lasanha do melhor. E eles lá, comendo chuchu e bebendo água. E dizendo assim, nós estamos perdendo hoje para ganhar amanhã. E dizendo assim, nós estamos pagando um preço, mas amanhã nós vamos ganhar. A santificação de hoje, amanhã fará o quê? Maravilhas. Josué 3:5. Irmão, Daniel ganhou o direito. O diabo não podia tirar dele. O preço que ele pagou lá atrás deu para ele o direito. Quem quer esse direito, diga glória a Deus. Paga hoje o preço, renuncia hoje. Você vai ver todo mundo fazendo errado lá. Todo mundo ganhando porque está fazendo errado na empresa, fazendo errado lá na vizinhança. E você está dizendo, eu não vou fazer. Você é o único que não está ganhando porque você sabe que é errado e você não vai fazer. Você está pagando um preço hoje. Mas pode ter certeza que amanhã você vai ver as maravilhas. Está pagando um preço, mas está ganhando um direito. Não esqueça disso. Repete comigo, diga assim, estou pagando um preço, mas estou ganhando um direito. E esse direito ninguém vai tirar de você. Quando Daniel ganhou o direito, mesmo assim o diabo não quis respeitar. A Bíblia fala que ele orou e Deus no primeiro dia respondeu. O que o demônio fez? Se colocou no caminho. Aí ele partiu para a importunação. Quantas vezes Daniel orava por dia? 3 vezes. Fala assim, isso é importunação. Ou você acha que Daniel não tinha nada para fazer? Tinha, meu irmão.
Mas ele estava lá, 3 vezes no dia, vai me custar, porque eu podia estar fazendo um monte de coisa, mas 3 vezes no dia eu vou parar o que eu estiver fazendo e vou orar, até que o diabo solte o que é meu, até que a resposta chegue. A resposta chegou ou não chegou? Irmão, tem demônio lá no mundo espiritual que pode segurar a santificação e a importunação. Diga glória a Deus. 3 vezes no dia, jejum, 21 dias. Ele pagou o preço. Satanás, eu não vou comer, mas você também não vai segurar a minha resposta. E a resposta dele chegou. Fala para o irmão do seu lado, fala, a sua também vai chegar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte.